Big Brother Brasil, o grande campeão de audiência, aqui no mundo dos vivos e também entre os espíritos perturbados que estão vagando por aí em busca de energias pesadas, densas, de baixa vibração, exatamente como aquelas que os participantes do programa produzem o tempo todo, ao vivo, dentro da casa mais vigiada do Brasil. Bem-vindos ao meu canal, Filhos e Filhas do Universo. Eu sou César Monteiro e vou compartilhar com vocês tudo o que eu vi, vivi e aprendi ao longo dessa minha jornada espiritual aqui no planeta Terra. É sobre isso que nós vamos falar hoje e como essa energia também pode afetar tanto o campo mental das pessoas como o seu dia a dia, ou seja, o nosso campo mental e o nosso dia a dia. Bom, todo mundo já sabe o que é o BBB, então vamos direto ao que interessa. Inveja, mentira, ciúme, traição, todo tipo de treta, tudo isso acontecendo lá na casa dos brothers, para o deleite tanto de quem está assistindo aqui fora, mas principalmente para os espíritos do astral inferior, que adoram participar desse tipo de jogo e lá se sentem à vontade para perturbar os participantes sem nenhum problema. Eu chamo esses espíritos de Ghost Brothers até para ficar, assim, vamos dizer, mais condizente com a proposta do programa. Claro que isso é uma brincadeira, mas o fato é que esse tipo de egrégora para eles é irresistível. Afinal, imaginem como não deve ser pesada a atmosfera psíquica naquele ambiente onde todo mundo só quer exatamente uma coisa: ganhar, custe o que custar, movido por vaidade, mentiras, ambição, conchavos, ou seja, o top 10 dos piores defeitos humanos. É ou não é verdade? E ainda tem um detalhe: a energia lá é tão pesada que a temporada desse ano já começou com uma participante passando mal, outra sofreu um acidente e parece que acabou sendo até levada para o hospital. Para se ter uma ideia de como o clima lá a atmosfera psíquica é densa e pesada. Mas antes de entrar direto no assunto, deixa eu só falar uma coisa. Eu não quero fazer aqui nenhum tipo de julgamento de quem participa do BBB e muito menos de quem se diverte vendo o circo pegar fogo lá dentro, ok? O que eu vou falar aqui é apenas uma constatação com base naquilo que eu vi com os próprios olhos em relação ao mundo espiritual. E também, assim, o que eu estudei sobre espiritualidade ao longo da minha vida toda. Então, que isso fique bem claro, tá certo? E já aproveitando a pausa, não esqueça, por favor, de se inscrever e deixar seu like. Mas vamos lá. Para começar, um lugar como aquele, digamos, é uma verdadeira Disneylândia para os espíritos viciados nesse tipo de vibração densa e pesada. Por exemplo, os vampiros que se alimentam dessa energia, assim como os espíritos zombeteiros, que também vão lá para dentro para submeter pessoas ali ao ridículo, mas principalmente os obsessores que vão lá para dentro para influenciar os participantes ali a fazerem qualquer coisa para se manter dentro da casa e chegar até a final. É ou não é verdade? E tem outra coisa. Entrou lá, meu amigo, dificilmente vai deixar de se transformar em vítima dessas entidades do astral inferior, porque à medida que o tempo vai passando, o emocional desses participantes vai se fragilizando. É normal, porque a condição psicológica de cada um ali dentro vai se deteriorando e isso é tudo o que esses espíritos de baixa vibração, é tudo o que eles precisam para vencer as defesas de quem já está ali propenso a tudo. É verdade ou não é? O que é que vocês acham? Eu digo assim, propenso a tudo, porque não dá para negar que quem se submete a esse tipo de programa
está, no mínimo, motivado por uma vaidade cega e também pela ambição de se tornar rico e famoso a qualquer custo. Isso parece óbvio. Ninguém está ali por caridade. Aí, como meu pai dizia, né, já viu, é sopa no mel para os enviados das trevas deitarem e rolarem sobre aqueles participantes. Mas se todo o problema ficasse dentro daquela casa e acabasse junto ali com o último capítulo do programa, eu diria até menos mal. A questão é que quem se submete a esse tipo de contato com essas entidades maléficas, mesmo até sem saber, porque quem está ali não está atento a isso, mesmo assim corre o risco de nunca mais se livrar dessas entidades e ter a vida azucrinada por elas, por essas criaturas, por muito tempo. Aliás, eu vou dizer aqui, é o que parece ter acontecido com algumas dessas pessoas depois da fama e do dinheiro. Querem ver alguns exemplos? Então, vamos lá. A campeã do BBB 4, lá em 2004, não vou citar o nome. Segundo a imprensa, perdeu tudo e hoje vive na miséria. Aí também tem Buba, que também foi da quarta temporada, da quarta edição. Logo depois foi preso por porte de drogas num aeroporto no Paraná e morreu em 2006 de câncer. Ainda tem mais. Só na nona edição, 3 participantes morreram depois prematuramente. O primeiro foi Cowboy. Lembram de Cowboy? Foi assassinado em 2011, ninguém sabe por quê, de forma misteriosa. Teve Josi, que morreu em 2020 de um AVC, e Nonô, que já era o mais idoso, que morreu em 2017 de câncer. No BBB 22, a gente teve Rodrigo Mussi, que sofreu um acidente de carro, lembram também disso? Acho que foi em março de 2022. E para encerrar essa lista de notícias bizarras, no ano passado, uma participante literalmente surtou e acabou tendo que sair do programa. Vocês lembram dela? Também não vou citar nome não, porque não é o caso. Mas eu pergunto, dá para imaginar quantos irmãozinhos das trevas não deviam estar assim azucrinando a cabeça daquela menina para ela chegar a tal ponto? Sem falar aqui de outros famosos do BBB cuja vida íntima ninguém sabe como é que anda, porque nas redes sociais dessas pessoas, por exemplo, tudo é um mar de rosa, maravilha. Mas lá no íntimo a gente não pode dizer. E outro detalhe, eu não estou aqui afirmando que esses casos tenham qualquer relação com a presença de espíritos ou de entidades malfeitoras na vida dessas pessoas, que fique claro. Mas é de se pensar, será que não é muita coincidência? Será que tanta energia negativa não tem alguma influência em tudo isso que eu comentei aqui que aconteceu com essas pessoas? Comente aqui, o que você acha disso? Qual é a sua opinião? Mas vamos adiantar. Para quem está lá dentro, a gente já ouviu aqui, as consequências podem ser as piores. E para quem assiste a programas como esse, quais podem ser os efeitos imediatos? O que os espíritos amigos com quem eu converso me dizem é que se a pessoa assiste esporadicamente um programa desse, só para acompanhar o que está acontecendo, não tem praticamente nenhuma consequência. Agora, o problema é para quem passa os dias grudados na TV, se envolvendo emocionalmente com algum participante daquele. Por exemplo, tomando as suas dores, né? Sentindo raiva do outro participante que, sei lá, ofendeu ou fez uma trama contra aquele que ele admira, porque nesse momento acontece a conexão psíquica com as mesmas entidades que podem estar acompanhando aquele participante, por exemplo, e que vão enxergar nesse telespectador, digamos, desavisado, um alvo, assim, uma mira, um alvo em potencial. E segundo esses meus amigos do mundo espiritual, esses meus amigos invisíveis, inclusive o meu mentor, esse tipo de conexão entre quem vê um programa assim dessa forma que eu mencionei, se conectando direto com as emoções, os sentimentos, quem vê um programa assim
quem se envolve desse jeito, sem querer, abre um portal dimensional para dentro de sua casa, permitindo a esses irmãos das trevas agirem não somente sobre si, sobre essa pessoa, mas sobre toda a sua família. Portanto, se você gosta desse tipo de programa, assista como diz, beba com moderação, assista com moderação. Evite se conectar psiquicamente com aquele tipo de energia, alimentando os mesmos sentimentos daqueles espíritos das trevas e também daqueles participantes. Mantenha um distanciamento emocional do que acontece lá dentro da casa. Desligou a TV? Se desligue mentalmente do programa. É dessa forma que você vai se ver livre dos obsessores que só estão ali esperando uma oportunidade para recrutar participantes, só que para o seu Big Brother pessoal, o Big Brother das dimensões inferiores, o Big Brother das trevas, onde ninguém ganha, mas todo mundo pode perder tudo. Paz e luz a todos vocês e muito obrigado.